Esses dias eu estava conversando ali com um colega, né? Aí ele falou como é que eu definiria a vida. Ele riu quando eu falei que a vida é uma constante competição, né? Mas é isso mesmo que eu penso algumas vezes, que a vida em si era uma competição desde aquele momento, né? Num ato de amor entre os nossos pais, né? Onde é liberado ali um sêmen até ele atingir o óvulo, aquela briga, né, que o espermatozoide faz até a fecundação, né? Nós somos sobreviventes de uma guerra. Então nós viemos para esse mundo físico na qual a gente vive desde cedo. A competição ela faz parte da nossa vida, né? Isso aí é algo tão natural que é desde os primórdios, né? Nós estamos nessa guerra, nesse mundo para guerrear e para lutar e para vencer. Desde cedo a gente começa a viver isso, né? Nós como homens jogando bola ou qualquer tipo de competiçãozinha que a gente faça, né? Bola de gude, pipa, a gente quer sempre vencer. E a gente muitas das vezes demonstra para as pessoas, né, que nós somos os melhores. Ninguém quer perder. A derrota ela não faz parte do ser humano, isso não foi introduzido em nós. Nós fomos feitos para ganhar, para lidar com as guerras e vencer. O problema todo é que muitas das vezes a gente, as pessoas, o ser humano em si, ele não sabe lidar com a derrota, né? Quando ela vem, quando as adversidades se batem sobre as nossas vidas, né? A gente sabe lidar muito bem com a vitória e as pessoas que estão à nossa volta vêm nos aplaudir, vêm bater em nosso ombro e você, querendo ou não, muitas das vezes você se orgulha disso. Mas e quando a derrota vem, quando vem a dificuldade, quando vem a escassez? O que nós fazemos? Esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos na sociedade, né? A sociedade em si só sabe viver de vitórias e de ganhos, mas não sabe viver com derrotas. E falando sobre isso, tem um episódio na Bíblia muito interessante, né? Que ele trata ali de Josué. Josué capítulo 6 e também o 7 vai dizer ali que Josué tem uma grande batalha, né? A batalha de Jericó, na qual ele vence. Mas logo depois vem uma batalha muito pequena. E algo ali que eu queria destacar para vocês é quando a falta e quando Deus não está no negócio, como a probabilidade de dar errado as coisas que nós fazemos, ela é muito grande. Na Batalha de Jericó, se vocês forem ler, eu aconselho vocês a lerem, que é muito interessante. Quando Josué assume o comando, tem a primeira batalha, ele vence. E Deus vai dando as coordenadas de tudo que tem que ser feito. Só que quando chega na segunda batalha, é algo tão pequeno que não mete medo no povo de Israel, que ali algumas pessoas, depois de verem a cidade, falam que não precisa mandar tanta gente, manda ali 2 ou 3 mil pessoas que resolve. Então Josué, ele faz isso, e ali uma derrota, há uma vergonha muito grande que se passa com Josué e com o povo de Israel. E o bom saber disso tudo que a gente tira de lição, para isso que eu estou fazendo aqui agora, é o que Josué vai fazer. Josué ele vai se prostrar, ele vai perguntar a Deus o que houve. O que aconteceu para que aquilo ali acontecesse, né? E Deus ele vai dizer, olha, tem pecado no meio de vocês, tem algo errado, e eu não faço parte de coisas erradas. Esse é um dos problemas que a gente tem que identificar na nossa vida. As derrotas da nossa vida, geralmente, é associada a alguma coisa que a gente deixa passar despercebido, que muitas das vezes a gente não dá ênfase. Um relacionamento, um casal, quando ele se divorcia, ninguém se divorcia da noite para o dia. É algo que vai minando, é algo que vai acontecendo pouco a pouco, e muitas das vezes a gente não dá ênfase a isso, a gente não dá crédito a isso, a gente vai deixando acontecer até que aquilo se torna algo grande e não tem como voltar atrás. Há um tempo, e Deus ele sempre dá a nós, né, uma reconciliação, de você rever situações, voltar atrás novamente e refazer a vida. A vida em si, nossa, na sociedade, ela também é uma constante competição. Pessoas vão estar sempre em volta da gente, mas para competir conosco. O problema é saber como nós vamos competir e se nós estamos preparados para muitas das vezes passarmos por adversidades e perdas. Porque aqui Josué, ele se prostra diante de Deus e ele admite o erro, ele procura o erro. Porque em nossas vidas também é assim, nós temos que procurar em nós onde nós estamos errando. Às vezes é na criação de um filho, às vezes é num relacionamento de marido e mulher. O que? Onde nós estamos errando? É procurar o caminho. Porque se você chegou em algum lugar na qual você teve uma derrota ou você teve uma perda, é você identificar aonde você está errando. Josué passou por isso, ele consulta a Deus, Deus revela para ele onde está o erro e ele vai corrigir o erro. E um dos maiores problemas que a gente enfrenta é admitir o nosso erro, quando nós erramos. Nós temos a mania de querer justificar. Por quê? Porque admitir o erro é algo que não se passa na cabeça do ser humano.
não é uma regra. Muitas das vezes nós fazemos isso. Poxa, eu errei. Mas eu não admito o erro, eu justifico o meu erro. E esse é um dos problemas que nós temos que resolver, muitas das vezes tete a tete, cara a cara. Olha, senta aqui, vamos conversar. Esse nosso relacionamento aqui, quando eu falo relacionamento, gente, não é só marido e mulher, às vezes é na sua empresa, às vezes é um relacionamento com o filho, é na sociedade, com um amigo, alguma coisa que fugiu ao controle e você não percebeu, você tem a humildade de dizer sim, olha, eu errei sim. Eu te peço desculpa, eu te peço perdão, isso não vai acontecer mais. Vamos agora, daqui para frente, recomeçar, é uma nova etapa em nossas vidas. E um relacionamento com Deus também é assim, muitas das vezes a gente se vê desapercebido e se afastamos dos caminhos do Senhor, e Deus ele nos mostra através de pessoas que é assim, um retorno, você tem como voltar e caminhar novamente. Josué, nessa batalha de Ai, que é a cidade, ele encontra o erro, ele resolve o problema e ele sai vencedor. Porque nós somos assim, nós somos vencedores quando colocamos Cristo, quando colocamos Deus na frente das nossas batalhas, na frente das nossas atitudes. O problema é que nós relativizamos. Muitas das vezes a gente vai botando patamares nos pecados e nos erros. Ah, isso aqui é pouca coisa, isso aqui é médio, isso aqui é muito grande, então vou cuidar do que é grande, vou esquecer do que é pequeno, porque é assim que nós fazemos muitas das vezes com a nossa família, com os nossos relacionamentos que são pessoais, familiares. A gente vê que tem um erro muito pequeno e a gente vai deixando ele crescer a um nível que de repente ele fica incontrolável e não tem como mais você resolver. Então, independente dos erros, corrija-os. Faça igual Josué. Procure a Deus, procure a solução. Ele vai te revelar e você vai entender aonde errou e você vai voltar atrás para refazer o caminho novamente. Porque se você chegou num lugar e foi errado, você chegou até ali e errou, então você tem que saber o caminho de voltar e recomeçar novamente. A palavra que eu deixo para vocês é essa palavra de que há sempre um caminho a ser refeito em nossas vidas. Josué é um homem acostumado a batalhas, mas ele não estava acostumado a derrotas. Então, quando ele passa por esse tipo de problema, ele descobre que sim, ele é totalmente dependente de Deus. E sem Deus ele nada pode fazer. Assim também é nas nossas vidas. Nós temos que ser dependentes de Deus para o que nós vamos fazer, o passo que nós vamos dar. Ele nos dá sim a vitória, ele nos dá a capacidade, mas depende de nós sabermos o caminho que nós vamos trilhar. Porque a gente não pode esquecer que nós, assim como eu, temos uma família. E todos os erros que nós cometemos, nós temos pessoas à nossa volta que elas também vão responder por isso. Porque quando nós erramos, o erro ele se espalha em si. Porque se nós somos homens e conduzimos a nossa família, todas as nossas vitórias a família comemora, mas na derrota a família também ela sofre. Então que nós possamos entender que a vitória, sim, ela vai ser de grande hombridade para as nossas vidas. Mas na derrota é que nós identificamos verdadeiramente quem vai ficar de pé, conosco ou não. Então, o que nós temos que fazer é como Josué, é identificar os nossos erros, é não potencializar os erros se eles são pequenos ou se eles são grandes. Não dimensionar, porque o pecado, seja ele pequeno ou grande, é pecado. Ele não deixa de ser pecado. Então, o que nós temos que fazer é resolver nas entrelinhas. Chamar para conversar, chamar para resolver as arestas. Se tem algo que não está te deixando satisfeito nesse relacionamento, senta e conversa. Se tem algo que não está te deixando satisfeito nessa sua amizade, nesse seu relacionamento secular, de trabalho ou não, senta e conversa. Porque muitas das vezes isso vai crescendo de uma tal maneira que vai ficar incontrolável até para você resolver. E aí se cria o quê? Se cria uma ruptura, uma rachadura. E muitas das vezes um relacionamento ele é desfeito. Por quê? Porque não se resolveu aquilo que foi, desde o começo, feito como erro, dado como erro. Começou errado, não tem como terminar certo. A palavra que eu deixo para vocês é essa. Não potencialize os erros. Seja erro pequeno, médio ou grande, é erro. Não justifique e não terceirize. Porque é muito fácil quando nós justificamos e nós não admitimos. E quando nós jogamos a culpa no outro. Chame a responsabilidade para si. Cuide de si. Porque muitas das vezes a sua família, ela conta com você. Porque se você errar,
seja na vida de trabalho, seja na vida secular, você também leva para dentro de casa os seus problemas. E muitas das vezes no seu relacionamento, quando você erra por falta de atenção, por falta muitas das vezes de esse conjunto que a gente tem, né, de você ouvir, mas também você falar e ser ouvido, de um entendimento, ele é muito sensível, ele é muito especial. Então que nós possamos compreender e entender que o erro, seja ele qual for, ele tem que ser resolvido. E que Deus possa estar à frente de todos os nossos problemas e tudo que nós venhamos a fazer, nós possamos consultar a Deus. E aqueles que estão à nossa volta possam nos ajudar também. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Que Jesus os abençoe. Amém.